Olá, Deus, patriarca, filhos e legado. Gênesis capítulo 18, versículo 19. Está escrito que Deus disse para Abraão, para que ele ensinasse. Ele estava sendo escolhido para instruir os seus filhos, os seus descendentes, no caminho correto. Era para essa função que Deus estaria lhe dando uma descendência forte. É uma honra ter você aqui no meu canal. Se ainda não é inscrito, quero te convidar a se inscrever. Ative o sino para receber todos os dias as notificações diárias nesse mesmo horário. Deixe seu like e participe dessa campanha de 12 meses de libertação mental, espiritual e financeira. Mental através do conhecimento das Escrituras, espiritual através do poder do Senhor Jesus Cristo e financeira através do Bitcoin em autocustódia. Eu quero orar pela sua vida nesse momento em nome de Jesus, enquanto você compartilha com 12. Senhor Deus, faz uma obra sobrenatural na didática dos pais aos filhos, ensinando a palavra de Deus. Amém. Queridos, aqui nesse texto nós vemos a responsabilidade que vem carregada na função de gerar os filhos, vem a responsabilidade de educar segundo a palavra de Deus. Abraão sabe que gerar não é simplesmente procriar ou perpetuar uma espécie, mas vem carregado de uma função de educar. Educar conforme os preceitos da palavra de Deus, diferente do senhor de escravos, que tem os escravos como objetos de trabalho e faz com que eles se procriem, mas os seus filhos não são seus, mas sim do Estado, mas sim do escravocrata. Os filhos de Abraão não são escravos. Até o filho que ele teve com Agar é filho legítimo e agora é herdeiro, e vai ser educado conforme a palavra de Deus e não segundo os deuses estranhos do Egito. A escrava Agar era egípcia, mas Abraão vai educar o seu filho Ismael e também o Isaac, que ainda vai nascer, segundo a palavra do Criador. Hoje nós temos aí as filhas do Egito, as escravas do Egito, que não fazem parte da fé de Abraão, mas que se relacionam muitas das vezes com os servos de Deus, que acreditam no verdadeiro Deus. E implica quando um filho seu nasce de uma escrava ou do sistema, porque você não consegue ter escravas, esse filho vai ser coordenado educativamente pelo patriarca Estado e não por você, que é um patriarca de Deus. Abraão era um patriarca de Deus, ele tinha sua autonomia, sua independência de ensinar o seu filho no caminho de Deus. Moisés vai criar, segundo Deus, as 10 leis e no texto do Antigo Testamento está escrito, na Torá, ata os mandamentos nos teus dedos para que eles sirvam por testeiras. Os ensinos de Deus deveriam estar claro para as crianças. Essa é a vontade do Criador. Que o pai não seja somente o genitor, mas um patriarca que carregue consigo a responsabilidade de educar. Dar filho para doação, deixar filho criado com babá, tudo isso atrapalha o crescimento da criança. O filho sem pai, pai ausente, mãe ausente, dá transtornos nos psicológicos das crianças, na formação cultural, na formação psicológica dos filhos. A maioria dos jovens violentos, eles são vítimas de pais ausentes. Estava vendo agora um filho de uma mulher dona de casa e que trabalha de empregada doméstica, que perdeu seu filho em um desses confrontos no Rio de Janeiro. E ela disse que deu de tudo para esse filho, educação, nunca colocou droga na mão dele, nem arma. E, no entanto, esse menino caiu no submundo e agora foi assassinado.
Não faltou provisão da mãe, mas não sei se faltou a presença do pai. O Estado, ele carrega consigo uma certa violência e ele causa o caos para dizer que está estabelecendo a ordem. O Estado proíbe o casamento na idade fértil a partir dos 14 anos, mas libera a libertinagem e a pílula do dia seguinte, na idade que é proibido casar, incentivando assim as moças a terem relações e não guardarem a sua virgindade, sua pureza, para se conservar no casamento. As escolas não incentivam os garotos a trabalharem com seus pais. É crime, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, menor de idade trabalhar, mas não é crime o menor de idade usar a pílula de dia seguinte, principalmente meninas. Meninas de 10, 12, 13 anos compram facilmente pílulas de dia seguinte em farmácias, sem prescrição médica e sem acompanhamento dos pais. Isso aí é liberado, não tem o que questionar, a lei já é assim mesmo e proíbe o casamento. Isso causa a fecundação de filhos bastardos, filhos sem programação familiar. O dote é proibido no Brasil e, assim, se Abraão fosse ensinar nos dias de hoje seus filhos, ele seria um criminoso. Todos que querem seguir o que está escrito na palavra, ensinar os seus filhos, educar no caminho que deve andar, sem dividir o ensinamento na cabeça do filho com o Estado, com que a criança aprende no 9º ano nas escolas, tanto escola pública quanto escola privada, a usar anticoncepcionais. Não incentiva diretamente a usar, mas incentiva a conhecer o mundo dos anticoncepcionais, principalmente da pílula dia seguinte ou camisinha. Tudo isso é diabólico, com o nome de quem está promovendo a proteção, mas na verdade está promovendo a promiscuidade sexual, porque facilita. Todo mundo aqui há de convir que anticoncepcional facilita a relação sexual sem provas, sem um arquivo de consciência, de responsabilidade. É a tentativa de fugir do resultado do sexo. O resultado do sexo é a geração de filhos. Na maioria das relações, o propósito da essência da relação sexual é a geração de um filho. Eu tenho falado sempre que o espermatozoide sai de 28 a 45 km por hora do saco escrotal masculino, com a finalidade de alcançar o ovo zigoto, que é para reproduzir e fazer um ser humano semelhante a mim e a você. Mas essa verdade é tirada nas escolas para tirar os ensinamentos de Abraão. Abraão, ele vai gerar um filho aqui com muito sacrifício, muita luta e com a ajuda sobrenatural do Todo-Poderoso. Para vocês verem que a geração de filho é algo sobrenatural e que o diabo ele não se conforma e que ele não quer que isso aconteça. Por isso essa luta contra esse ódio contra o homem, contra o ser humano, contra a família. Então, Deus ele está nos levantando aqui com uma mensagem de libertação mental, espiritual e financeira. Aqui agora está passando em minha frente um jovem rapaz vestido de mulher. O sistema empurra os homens a quererem ser fêmeas, ou pelo menos virarem emasculados, frouxos, covardes, medrosos, recatados, receosos, ressentidos, para não procriar, para não gerar uma família. O ensino de Abraão seria para o respeito aos pais, o amor, o marido amar a sua mulher e a mulher ser submissa ao seu marido. Todos esses ensinamentos estão sendo arrancados da nossa sociedade e dá esse resultado aí que está acontecendo em Rio de Janeiro, mais de 120 mortos, policiais, jovens. Eu não tenho nada contra os policiais, nem tenho nada contra os rapazes que foram assassinados, mas eu tenho uma ressalva para fazer. O Estado ele coloca a polícia para botar arma na cabeça de cidadão também. Essa semana foi abordado por uma polícia e eles botaram a metralhadora apontada em meu corpo. Então eu repreendi em nome do Senhor Jesus e disse: na favela também tem homem de Deus. Então, queridos, essa realidade ela é causada propositalmente pelo Leviatã, que é o Estado. O governo não tem interesse que seus filhos sejam livres, independentes
e ricos. Ele tem interesse que seus filhos sejam pobres, alienados e imbecis. Essa é a realidade. Para nós sairmos dessa condição, precisamos nos libertar mentalmente, porque a escravidão de hoje ela é mental. As pessoas estão agindo como os homens agem como mulheres e as mulheres agem como crianças, confiando que o Estado vai trazer paz e segurança, mas não vai. Ele vai trazer caos proposital. O Estado cria doença e vende o remédio. O Estado cria a insegurança e vende a segurança. Ele diz que está promovendo a segurança, mas na verdade ele vem com sede de derramamento de sangue, guerra de extermínio. Ele não gosta do ser humano. Jesus, quando foi tentado pelo diabo, o diabo tinha lhe proposto os poderes da terra, os estados, os principados, os governos. Esses governos são do diabo, então ele não tem amor à humanidade. A criança, quando nasce, já nasce com CPF dentro da maternidade. Daqui a uns dias vão sair crianças já com nanochips na mão direita ou na testa ou coisa do tipo, dizendo que essa criança não é dos pais. Mas o texto bíblico diz para Abraão ter filhos e ensinar os seus filhos e a sua descendência corretamente o que deveria. Se Abraão existisse hoje, ele seria criminalizado pelo Estado, porque ele iria ensinar a verdade contida nas Escrituras. Ele ia ensinar contra o homossexualismo e ensinar os seus filhos a serem pais e mães de famílias e não progressistas a fim de ganharem dinheiro, muito dinheiro, e que para ser feliz precisa de muito carro, muito luxo, muita aventura, viajar o mundo inteiro. Todas essas teorias, essas ideologias têm levado ao caos, e é isso que tem acontecido em nosso planeta, certo? Bukele, em El Salvador, tinha lá 107 homicídios por mês, caiu para 7 porque ele prendeu a maioria dos bandidos. 3% da população equivalente eram bandidos e estão hoje na cadeia. Então, a ordem, o Estado não consegue promover a ordem quando o caos está na essência espiritual, na família. Mesmo Bukele colocando toda essa ordem, ele não é um super-homem, ele não vai conseguir o 100% da libertação das pessoas. Então esse canal ele tem um propósito de libertação mental através das Escrituras, espiritual através do Senhor Jesus e financeira através do Bitcoin autocustódia. Bitcoin é o único dinheiro descentralizado do mundo que surgiu em 2008 após a crise mundial com a finalidade de libertar os escravos da moeda fiduciária. O CBDC são as moedas em 130 países que vão tirar o dinheiro de papel e todos não poderão fazer transações se não tiverem CBDCs. Que em Brasil é o Drex. Mas quem tiver Bitcoin pode ter uma liberdade. Uma das formas de ser livre do Estado é tendo Bitcoin em autocustódia, que ninguém pode lhe tomar porque só você vai saber a sua senha. Então estude sobre isso cada dia que você puder. Eu quero orar pela sua vida nesse momento e dizer que o sonho de Deus é que você tenha uma família forte, sólida e numerosa, livre e independente e rica, com terra fértil e água potável e liberdade geográfica para você construir uma família forte. Em nome de Deus Todo-Poderoso. Amém. Quero orar por você. É uma honra. Se inscreva, ative o sino, deixe seu comentário, pedido de oração e compartilhe com 12. Até o dia 28 de maio de 2026, estamos aqui trazendo a palavra de Deus para nossas vidas. Oremos. Santo Deus de Israel, Deus de Abraão, nesse momento sublime, que o Senhor faça uma obra, um milagre na didática, na forma de ensinar dos pais aos filhos. Que cumpramos a Tua vontade, ó Deus, que não sejamos somente pais, mas patriarcas. Que não sejamos somente genitores, mas educadores dos nossos filhos. Que o Estado não consiga oprimir a nossa família. Que nenhum mal aconteça, que nenhum acidente, que nenhum atropelo, que nenhum mal, que nenhuma perca, derrota consiga destruir a nossa família. Meu Deus, em nome de Jesus, prospera nossos caminhos, nossos intentos, nossos projetos. E Deus, prospera nossas finanças, em nome de Jesus e as nossas posses. Amém. Graças a Deus.